Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso básico de C++, tá? Antes de dar início à aula, eu gostaria de pedir para que você se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito, tá? E ativa o seu sininho para você poder receber as notificações de novos vídeos, porque é muito importante aqui para o canal que você faça tudo isso, tá? Dê o seu like também, para a gente poder continuar entregando, o YouTube continuar entregando os vídeos para as pessoas, né? E podermos então alcançar cada vez mais pessoas, né, com conteúdo gratuito e, acredito eu, de qualidade, tá? Então vamos lá. Nessa aula aqui nós vamos fazer o seguinte: nós já vimos o if, else, né, e vimos o else if, né? Uma sequência de ifs, else if, else, as possibilidades que nós podemos fazer com tudo isso. Mas nós não vimos ainda uma situação específica, que é quando nós temos que testar duas condições diferentes, né? Que é aquela situação lá da tabela verdade, que nós vimos lá na primeira aula. Primeira, eu acho que é a segunda aula também, onde nós tratamos ali do and ou or, né? Quando as duas situações são verdadeiras, quando uma das duas situações é verdadeira e a outra é falsa, e por aí vai. Digamos que eu tenho aqui uma variável chamada brasileiro, tá? Do tipo bool. E eu vou colocar aqui verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, né, é porque é brasileiro, beleza. Se não for, é falso, tá? E vou criar uma variável do tipo inteiro chamada idade, que eu vou inicializar aqui com 0, tá? Agora o que eu vou fazer aqui, ó? Um cout digite 1 se for brasileiro ou 2 se não for. Tá, até agora eu não estou fazendo nada de tão absurdo, a gente já viu tudo isso nas aulas anteriores. Vou criar uma outra variável do tipo inteiro para armazenar esse número aqui, 1 ou 2, né? Só chamar de num. Vou inicializar com nada ali, vou deixar sem nada. Vou jogar para dentro de num esse valor que for digitado pelo usuário, tá? E aí logo depois eu vou fazer um if num igual a 1. E aí eu vou dizer se brasileiro é true ou false. Brasileiro, né? Se for 1 é porque é brasileiro, então é true. Beleza. Aí eu posso colocar aqui se não, né? Um se não aqui direto. Ou eu posso colocar aqui um. Se eu colocar se não, qualquer número que for digitado, seja 3, 4, 5, sempre vai dizer que o brasileiro é falso, tá? Então o que eu preciso fazer aqui? Eu poderia colocar aqui um else if e testar novamente essa condição. Se não for igual a 2, brasileiro recebe false. E aí eu coloco aqui um else. Caso não seja nenhuma das duas situações, eu vou digitar alguma coisa aqui na tela, imprimir alguma coisa na tela, né? Opção inválida. Deixa eu tirar os acentos, tá? Opção inválida. Beleza. Lembrando que aqui é só para teste, para a gente entender o que está acontecendo. Então, nesse código aqui, por exemplo, se a pessoa digitar alguma coisa inválida, vai ficar inválida e a gente não está tratando, isso, não criou nenhum outro código para ela poder digitar então a opção certa para voltar e digitar a opção correta. A ideia aqui é só a gente entender, né, o objetivo da aula mesmo, que é o and, o or, que eu vou chegar lá, tá? Então vamos lá.
digite sua idade. E aqui eu vou jogar para dentro da variável idade. Beleza. E agora nós vamos então para as nossas condições aqui, né? Então vamos criar um if. Para ele poder votar, ele tem que ser maior de 18 e brasileiro, beleza? Vamos criar essas condições. Eu nem sei se é isso mesmo, tá? É só para a gente entender aqui o AND e o OR, beleza? Então vamos lá. Para ele poder votar, ele tem que ser brasileiro e tem que ser maior de 18. Então eu vou colocar aqui, ó, if brasileiro for igual a true. E aí eu tenho mais uma situação, que é ser maior de 18, né? Maior ou igual a 18. Então não basta que ele seja apenas brasileiro, ele precisa ser brasileiro e maior ou igual a 18. Eu vou colocar aqui o nosso AND. O AND aqui no nosso C++ são esses dois ex comerciais aí, beleza? Então basta colocar o e comercial e colocar a condição que tem que ser atendida junto com a anterior, beleza? Então, idade tem que ser maior. Não, esse é o sinal de menor. Eu sempre confundo esse sinal. Não, esse é o sinal de maior mesmo. Maior ou igual a 18. Pronto. E agora é só colocar aqui a minha instrução dentro do bloco de instrução, beleza? E aqui eu vou colocar pode votar. Apenas isso. Um AND-L, ponto e vírgula. Se não, você precisa ser brasileiro e maior ou igual a 18. Simples, tá? Nada demais. Só para a gente entender o funcionamento ali do nosso AND, né? Nesse caso aí. Beleza. Então vamos lá. Eu vou compilar e executar. Me trouxe um erro, claro. Esqueci o ponto e vírgula. Compilar e executar novamente. Beleza. Digite 1 se for brasileiro ou 2 se não for. Esqueci aqui de tirar o acento. Eu vou tirar porque sou meio chato com isso. Vou compilar novamente. Beleza, eu sou brasileiro. Então eu vou digitar 1. Digite sua idade, 32. Pode votar, beleza. Então nós vemos ali que ele atendeu as duas situações. Ele é brasileiro e ele é maior ou igual a 18. Vamos testar novamente. Agora só vou executar porque ele já foi compilado. E agora eu vou testar aqui o seguinte. É brasileiro? Sim. Apenas uma condição vai atender agora, tá? Eu vou colocar aqui a idade como 17. Ou seja, ele atende a primeira, mas não atende a segunda. Você precisa ser brasileiro e maior ou igual a 18, tá? Agora nós vamos ver a diferença. Se eu tivesse colocado aqui ao invés do AND, né, que é o nosso, esses dois ex comerciais aqui, se eu tivesse colocado aquela duplinha lá do pipeline, né, dois pipelines, né? O pipeline ele é aquela barrinha, né, são duas barrinhas uma em cima da outra, verticais, pequenininhas aí no teu teclado, são duas barrinhas pequenas, é como se fosse dois sinalzinhos de menos, só que na vertical, um em cima do outro. E nesse caso agora, eu estou falando que ele é verdadeiro desde que uma condição ou a outra seja verdadeira. Então ele pode ser brasileiro, verdadeiro, e pode não ter a idade maior ou igual a 18, beleza, porque ali ele é ou brasileiro ou maior ou igual a 18.
ele precisa atender apenas uma das condições, ou uma ou outra, beleza? Simples assim. Vou executar, compilar na verdade, né? Então eu vou atender somente uma das condições, tá? Então vou dizer que sou brasileiro, só que eu tenho 15 anos, um exemplo. E ele diz que eu posso votar, porque o código lá não está exigindo que as duas condições sejam verdadeiras. Vou fazer mais uma vez. Agora eu vou atender apenas a segunda condição, tá? Agora eu vou dizer que eu não sou, mas que eu tenho 20 anos, por exemplo. E ele diz novamente que eu posso votar. Porque aqui ele quer que uma ou outra condição seja verdadeira. Não precisa que seja as duas, tá? E para a gente ver que isso é verdade, se eu tirar aqui, se eu colocar aqui como falso as duas condições, né? Por exemplo, eu não sou nem brasileiro e sou menor de 18. 15 anos. Pronto. Agora vai dizer que você precisa ser brasileiro ou maior e maior ou igual a 18. Porque nesse caso, ele não está atendendo nenhuma nem outra condição, tá? Mas o código que eu montei aqui, ele é verdadeiro quando uma ou a outra condição é verdadeira. Então, o correto é usar dessa forma aqui, tá? Isso tudo vai depender do que o seu algoritmo está pedindo, tá? Então, se você vai criar uma condição onde você pode ter um ou outro como verdadeiro, não precisa ser os dois, beleza, você vai criar o seu código dessa maneira, tá? É para isso que existe o ou mesmo. E nesse caso aqui, ele exige que seja os dois, então, que seja os dois, então, end, beleza? Então é isso aí, pessoal. Essa aula acabou ficando um pouco mais longa do que eu esperava. Eu ia falar sobre switch case também, né? Mas vamos deixar então o switch case para a próxima aula, beleza? É isso aí, um grande abraço. Quero te lembrar para se inscrever no canal caso não seja inscrito. Compartilha, tá, para os seus amigos aí da faculdade, da escola, para o pessoal aprender a programar também. Eu quero mostrar para as pessoas que não é impossível, né? E é isso aí, vamos tentar alcançar o máximo de pessoas possível aí, tá? Dá uma olhadinha na descrição do vídeo, sempre tem uns links bacanas aí, tá? Sempre tem uns links legais para você poder ajudar o canal. E não deixa de dar o seu like, beleza? Se você ainda não deu. Um grande abraço, fiquem todos na paz e até a próxima.